Oi, lagartas! Bem-vindas a mais um episódio de Borboletou, o podcast que tem como objetivo te auxiliar no processo de rompimento de um relacionamento abusivo e de reconstrução da sua vida. Eu sou a Rafa Alfino e é um prazer imenso fazer parte da sua jornada. Vamos juntas romper o casulo? Ela mudou, borboletou, descobriu asas e voou. Casulo se abriu, se permitiu, só acredita quem viu. Esse é o quarto episódio desse podcast que nasceu no momento em que eu também estava escondidinha no meu casulo, precisando de uma transformação na minha vida e romper com algumas crenças limitantes que eu também carrego e estou buscando me libertar. Como eu não canso de dizer aqui, todo mundo está passando por algum processo e conhecer e respeitar o seu é essencial para tornar esse caminho mais leve e assertivo. No meu primeiro dia de estágio, quando eu era bem novinha, no lugar onde eu comecei a trabalhar, tinha um cartaz enorme escrito uma frase que eu guardo no coração até hoje. Não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde vai. Gente, como isso faz sentido, né? Se a gente não souber onde quer chegar, se a gente não prestar atenção no caminho, ao invés de sermos as condutoras da nossa vida, nós somos conduzidas por pessoas que nos manipulam ou nos ferem de alguma forma, conduzidas pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças, pela falta de coragem de deixar tudo para trás e abraçar o desconhecido. Mas olha, quando o assunto é um relacionamento abusivo, o conhecido nem sequer pode ser chamado de zona de conforto. Não existe comodismo ou segurança te prendendo ali. É só um medo mesmo, se manifestando em suas diversas formas. Medo de acontecer alguma coisa ruim com você ou com alguém da sua família, medo das ameaças, medo de estar exagerando, de estar louca, de ter entendido tudo errado, medo de ficar sozinha, do julgamento das pessoas que você conhece, medo de encarar um mundo que parece tão grande, inexplorado, desconhecido, enquanto você se sente tão pequena e vulnerável. E não é fácil mesmo, eu sei disso, não estou aqui para fingir que é, muito pelo contrário. O meu objetivo é que as ferramentas e reflexões trazidas aqui estejam, de alguma forma, te ajudando a analisar suas relações, a sua vida, de uma maneira mais assertiva e informada, para que você saiba exatamente onde está pisando e, a partir daí, possa se encorajar e empoderar para mudar o curso se for necessário. Para que você coloque os pingos nos is dentro de você e saiba que você não está sozinha. E que se você tem se identificado com o que eu estou dizendo aqui, o que está acontecendo com você tem nome e sobrenome. É violência doméstica. E eu sei que o assunto de hoje pode ser um pouco desconfortável e até te trazer alguns gatilhos. Mas olha, é essencial que a gente fale sobre violência sexual. Falando sério, em pleno 2023, sexo não pode mais ser tabu entre as mulheres, especialmente quando o assunto for o direito que a mulher tem de impor limites ao próprio corpo durante o sexo, porque a violência sexual nasce justamente aí, quando esses limites são desrespeitados, quando aquilo que é mais íntimo e privado é violado, o nosso próprio corpo. O fato de não falarmos muito sobre isso é que faz com que tantas mulheres sejam submetidas a esse tipo de violência sem sequer saber. Porque quando a gente fala de estupro ou violência sexual, ainda temos na nossa cabeça muito aquela imagem da mulher que é arrastada para um terreno baldio por um desconhecido, mas a verdade é que o conceito é muito mais amplo do que isso, e muitas vezes a violência é muito mais sutil. Eu costumo dizer que para identificar a violência sexual, você pode se fazer uma única pergunta: como eu me senti com aquilo que aconteceu? Se a resposta for que você se sentiu de alguma maneira violada ou desrespeitada, eu sinto te dizer que você provavelmente sofreu uma violência sexual. Isso porque quando o assunto é sexo, é o nosso próprio corpo, somos nós que ditamos a regra, e só nós. É tudo sobre o que nós queremos fazer. A palavra-chave aqui é consentimento.
E tudo que fuja dessa regra está errado. Não existe meio termo. 150 tons de cinza por aqui. Eu lembro de um atendimento que me marcou muito, porque ao perguntar para a mulher diante de mim se ela havia sofrido algum tipo de violência sexual, ela negou com muita rapidez e muita veemência. Mas depois ela própria sentiu necessidade de me contar que, por vezes, quando ela acordava, ela notava que o seu marido havia mantido relações com ela durante a noite, sem que ela acordasse. E na cabeça dela, gente, aquilo não podia ser considerado uma violência. Primeiro porque ele era o marido dela, como se isso desse a ele algum tipo de poder ou direito sobre o corpo dela. Segundo, porque não houve agressão, não houve dor ou luta, e para ela aquilo era necessário para se configurar o estupro. Mas quando eu fiz para ela aquela mesma pergunta e disse como você se sentiu com isso, ela começou a chorar e eu nem precisei dizer mais nada para que ela chegasse à conclusão de que havia sido violentada. A verdade é que todo ato sexual, e não só o sexo em si, depende do seu consentimento. E quando ele não existe, seja porque você expressamente disse não, ou porque nem sequer teve a oportunidade de consentir de forma consciente, porque estava dormindo, ou porque acabou bebendo demais, ou qualquer outro motivo, então tudo o que acontecer a partir daí é violência, não tem outro nome. É importante dizer que você tem, inclusive, o direito de mudar de ideia a qualquer momento. Não é porque você começou disposta a fazer alguma coisa ou sinalizou de forma positiva que você é obrigada a ir até o fim, seja com o que for. Se em algum momento você começar a se sentir desrespeitada ou incomodada, é um direito seu colocar um basta e proteger o seu próprio corpo. Nesse território, você é a rainha absoluta, não se esqueça disso. E se o seu parceiro ou a sua parceira te fizer sentir culpada por não corresponder às expectativas ou mesmo te pressionar para fazer algo que não esteja te fazendo bem, cabe aí uma reflexão sobre a saúde desse seu relacionamento e sobre essa pessoa com quem você está se relacionando. Porque, como eu já disse aqui e ainda vou repetir muitas outras vezes, a base de qualquer relacionamento deve ser o respeito. E existem diversas outras formas de violência sexual que também estão previstas na Lei Maria da Penha e infelizmente são muito comuns e que muita gente ainda não sabe que é violência. Por isso é tão importante que a gente fale sobre isso de maneira aberta e educativa. Inclusive, não deixa de compartilhar esse episódio com as mulheres que você conhece e que podem se beneficiar dessas reflexões. Você sabia, por exemplo, que impedir a mulher de usar qualquer tipo de método contraceptivo é violência sexual? Pois é, muito cuidado por aí com aquele parceiro que não te permite, por exemplo, usar camisinha, porque diz que não é a mesma coisa. Gente, a escolha deve ser sua. Nada deve ser imposto. Sexo é para ser uma troca segura e permeada por muito respeito. Impor casamento ou uma gravidez também são formas de violência, assim como obrigar a mulher a fazer um aborto, coisa que infelizmente ainda é muito comum, principalmente entre adolescentes. E olha só, muitas vezes esse tipo de violência parte dos próprios pais. O que eu quero deixar de reflexão para você ao final desse episódio é que cabe apenas a você o controle sobre os seus direitos sexuais e reprodutivos. Rainha absoluta, lembra? Ninguém pode tirar isso de você. E se você for uma pessoa com deficiência, existe um estatuto que garante que você continue sendo a titular exclusiva desses direitos tão íntimos. A sua deficiência não te define, não afeta a sua capacidade ou a maneira como a lei enxerga você, e muito menos retira de você ou atribui a outra pessoa o poder de controlar os seus direitos sexuais, de se relacionar com quem quiser, da forma que quiser, de escolher se quer ter filhos ou não e sobre qual método contraceptivo usar. Então, se tem alguém te impedindo de exercer esses direitos ou tomando essas escolhas por você, como se por conta da sua deficiência você fosse menos mulher ou tivesse menos direito de impor limites sobre o seu próprio corpo, saiba que isso não é aceitável e que é uma violência, mesmo que muitas vezes ela venha disfarçada de cuidado.
embrulhada de uma forma tão bonitinha que você quase acredite que é um presente. Não é, é cilada. E olha só, se você se identificou com alguma coisa do que eu disse aqui e chegou à conclusão de que você sofreu algum tipo de violência sexual, isso não é motivo para vergonha ou para se sentir culpada. Tire esse peso das suas costas e lembre-se de se acolher como você acolheria uma amiga que te procurasse por ajuda. Infelizmente, você não pode mudar o que te aconteceu, mas você pode mudar o que te acontece a partir daqui. O que quer que você tenha sofrido não te define. Você é muito mais do que o que fizeram com você e um mundo de possibilidades te aguarda do outro lado do casulo. Não hesite em pedir ajuda, em denunciar, em procurar um espaço seguro para falar dos seus sentimentos e processar tudo de maneira mais saudável, sem varrer a sujeira para baixo do tapete. Gente, terapia em 2023 também não pode mais ser um tabu. No mais, eu sigo por aqui também, buscando trazer conscientização através de reflexões que possam te encorajar e servir de munição nesse processo, através desse podcast pensado especialmente para mulheres que precisam colar de volta os seus pedacinhos. Muito obrigada por ouvir até aqui e por me permitir seguir com você nesse caminho. Te vejo no próximo episódio.